Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje para a segunda parte do tema polaridade. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e siga o Prof no Instagram. Galera, é muito importante que, para que vocês entendam este tema, vocês assistam às aulas Polaridade Parte 1 e Geometria Molecular. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre a polaridade das moléculas. Polaridade de moléculas é diferente de polaridade de ligações. Porém, se você errar ao classificar a polaridade de uma ligação e se você se você cometer um erro quanto à geometria da molécula, infelizmente você vai errar também quanto à polaridade desta mesma molécula. Tá legal? Sem mais delongas, vamos nessa. Bom, pessoal, para a gente determinar a polaridade de uma molécula, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, estruturar a molécula com a geometria correta, analisar então a polaridade das ligações. E aí qual é o segredo aqui? Qual é a jogada? A jogada vamos pensar assim, o que seria polar? Quer dizer que existem polos, positivos e negativos. Para uma molécula ser polar, você precisa ter um setor totalmente positivo e um setor totalmente negativo. Positivo para um lado, negativo para o outro, ok? Se isso não acontecer, a molécula não é polar, tá legal? Por exemplo, nós temos aqui o fluoreto de hidrogênio. Vamos analisar as ligações. Ó. Nesta ligação, o flúor é mais eletronegativo, ele tende a ser negativo e o hidrogênio tende a ser positivo. Então nós temos aqui uma ligação covalente polar. Agora vamos dividir essa molécula em dois setores. Olha só, se eu dividir em dois setores, eu vou ter um lado totalmente positivo e um lado totalmente negativo. Isso faz com que a molécula seja também polar. Cuidado, ok? Nem sempre, quando você tiver ligações polares, a molécula será polar. É nessa parte que o pessoal costuma tropeçar. Mais um exemplo, a água, H2O. Então notem, nós temos que o oxigênio é mais eletronegativo, então os vetores apontam para ele, indicando o sentido dos elétrons, certo? O oxigênio tende a ser 2 vezes negativo, enquanto que cada hidrogênio tende a ser 1 vez positivo. Dividindo essa molécula em dois setores, o setor oxigenado e o setor hidrogenado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um setor totalmente negativo e um setor totalmente positivo. Isso faz com que a molécula seja polar. Então aqui, ó, nesses dois exemplos nós temos ligações polares e as moléculas também são polares. Beleza, vamos ver o que acontece nos próximos casos. Hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, ambos no estado físico gasoso, que é a sua forma alotrópica mais comum, não é verdade? Bom, o que eu tenho aqui, pessoal? Como os elementos são iguais, nós não temos deslocamento de elétrons, eles ficam equidistantes na nuvem eletrônica, correto? Então nós vamos ter ligações apolares. Dividindo em dois setores, nós vamos ter setores nulos. Ninguém ficou positivo, ninguém ficou negativo. Isso representa uma molécula, esse é um caso de uma molécula apolar. Ligações apolares, molécula apolar, ok? No outro caso a mesma coisa, os oxigênios, eles atraem os elétrons, cada oxigênio atrai os elétrons com a mesma intensidade, pois são elementos iguais. Então nós vamos ter o quê? Ligações apolares e dividindo a molécula em dois setores, estes serão nulos e, portanto, a molécula é apolar. Então notem que nesses 4 exemplos nós tivemos ligações polares, moléculas polares. Ligações apolares, moléculas apolares, mas nem sempre é assim. Notem os próximos casos. Nós temos aqui, ó, carbono ligado com cloro, o carbono está ligado com hidrogênio e o mesmo carbono está ligado com outro carbono. Aqui nós temos carbono ligado a hidrogênio. Galera, olha o que vai acontecer agora. Ó. Quando você analisa a ligação do carbono para o cloro, o elétron se desloca para o cloro, que é o mais eletronegativo.
Quando você analisa a ligação do carbono para o hidrogênio, o elétron se desloca pro carbono, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. E quando você analisa a ligação de carbono para carbono, não ocorre deslocamento de elétrons, porque os carbonos são iguais, elétrons equidistantes. Então notem que nós tivemos nesse exemplo tanto ligações polares quanto ligações apolares, né? Ó, ligação polar, 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 polar e aqui ligação apolar. Fechou? Agora vamos tentar dividir em dois setores, ó. Quando a gente divide em dois setores, perceba que nós tivemos aqui, ó, negativo misturado com positivo, positivo misturado com negativo. O que aconteceu? Eu não consegui ter um setor inteiro positivo e inteiro negativo. Nós tivemos aqui setores nulos. Então, mesmo existindo ligações polares, esta é uma molécula apolar. Viram só como é que a gente tem que fazer? Tomem muito cuidado. Como eu disse, é nessa parte que a galerinha começa, infelizmente, a tropeçar. Último exemplo, olha lá galera, analisando as ligações de carbono com hidrogênio, nós teremos deslocamento para o carbono, já que ele é o mais eletronegativo, correto? Então as ligações aqui são do tipo o quê? Polares, fechou as ligações. Vamos classificar agora a molécula. Vamos tentar dividi-la em dois setores, nós temos ali um tetraedro. Notem que nós tivemos positivo, positivo, negativo em um lado, do outro lado positivo, negativo, positivo, tudo misturado. Ou seja, eu não tive setores inteiramente positivos e inteiramente negativos. Nós dizemos que o setor então é nulo. Embora as ligações sejam polares, esta molécula é do tipo apolar. Muito cuidado. Galerinha, é comum surgir algumas pegadinhas, como por exemplo o ozônio. Se você analisar o ozônio, todos os átomos ali obviamente são iguais, porque eu só tenho oxigênio, então a gente poderia dizer, opa, são ligações apolares e molécula apolar. Não, o ozônio ele apresenta uma ligação de ressonância, porque as ligações ficam trocando ali, ok? Então o ozônio é classificado como uma molécula pouco polar, ou simplesmente polar, e as ligações também são ali polares, tá legal? É uma exceção da regra. Se você entendeu, eu recomendo que você tente resolver este exercício. Neste exercício, você vai classificar as ligações e também as moléculas quanto à polaridade. Tente resolver, depois dê o play novamente para conferir o gabarito, tá legal? Espero que você tenha gostado. Beijos, abraços, bons estudos. Até a próxima!